Tá. Já que a gente está no tema pandemia, fala um pouco dos estudos que você participou na pandemia. Ah, legal. Na pandemia, eu acabei dando um tempo de dar aula na faculdade. Aí eu falei, quer saber, vou fazer uma pesquisa na pandemia, ajudar o pessoal. E aí eu fiz estudos de estimulação transcraniana. Já viram esses sim. aparelhos? Era do nervo vago que sai aqui da orelha. A gente estimulava, estimulação elétrica, estimulava o nervo vago que vai para os órgãos. E aí a gente viu que diminuiu muito a mortalidade, porque reativava o nervo frênico, que estava lesionado pelo vírus. Então, quem tinha aquela Covid que era resistente aos tratamentos, estava na UTI muito tempo sem sair de lá, sem ter melhora clínica, a gente fazia, 2, 3 semanas depois eles tinham alta. Você faz essa neuromodulação com qual recurso? É aquele aparelho de estimulação elétrica transcraniana. São 2 eletrodos que a gente coloca nos pontos da orelha do nervo vago. Eu esqueci a sigla, mas eu conheço. É isso, ETCC. Isso. Aí. E aí a gente começou a perceber que também melhorava a fadiga, que a fadiga... Muitos pacientes que tiveram Covid, eles ficavam com fadiga mental, perdiam o emprego depois porque não conseguiam se concentrar nas reuniões online da empresa. E fadiga física. Sentia muito cansaço. Muito, muito, muito. E aí a gente viu que melhorava também através do nervo vago. Eu sou suspeita. I love nervo vago. Eu gosto muito do nervo vago. Eu acho que é fisiologia pura, né? Sistema nervoso autônomo. E eu falei, caramba, até eu fiquei surpresa. Mas logo depois demorou tanto para sair a verba dessa pesquisa, que logo depois vem a vacina e aí não tinha mais necessidade de usar um recurso tão caro para tratar. Então, ou saíram outros medicamentos, né, que melhoravam a mortalidade. Eu fiquei esperando a verba dessa pesquisa sair 1 ano. Nossa. Aí eu acabei desistindo e agora a professora Marcinha, que é lá de São Caetano, ela tá finalizando com pessoas que tiveram sequelas pós-Covid, da síndrome pós-Covid. A neuromodulação ela tem crescido muito na última década, Isso né? que eu ia falar, tá em alta. Tá em alta, mas ainda tá no início das evidências, assim, né? A gente tem evidências para depressão muito robustas, por exemplo. Os pacientes psiquiátricos foram os primeiros a receber esse tipo de estímulo, né? Sim, os que são resistentes ao tratamento medicamentoso. Na parte da neuro, ainda estão sendo, como se diz, padronizados os protocolos, né? Então, não se sabe ainda há muito tempo, melhora junto com a físio, mas depois parece que retorna. Mas eu acho que é uma perspectiva muito boa de tecnologia que a gente tem. E até estão desenvolvendo, já existe esse aparelho para pesquisa, eu acho que daqui a um tempo vai ter na clínica disponível, que é já ouviram falar de tractografia? É uma ressonância que você vê a conexão entre os neurônios. Você coloca um capacete no paciente e você dá o exercício e você vê na hora se a conexão aumentou. Ou seja, se seu exercício é benéfico. Tipo o biofeedback do neurônio, assim. Isso, tem desses aparelhos em Recife, mas ainda não... É muito caro, né? Então, a gente só consegue comprar com verba de pesquisa, mas eu acho que daqui uns 5, 10 anos no máximo já vai estar disponível, vai quebrar a patente e vai estar disponível, como a gente tem o TENS e o FES, portáteis. Imagina que maravilhoso, você dá o exercício, você dá a conduta e já vê na hora se funcionou. O Perina da Neuro. Conhece o Perina? Não. Que é pra fazer biofeedback de... tá. Como que fala? Assoalho pélvico. Mano, que da hora, velho. É muito legal. Aí, nossa, tem muitas perspectivas muito boas, mas é isso. Cada vez menos as pessoas têm se interessado por pesquisa, porque é isso que a gente estava comentando antes. Não tem verba, não tem vaga, a pessoa tem que fazer por doação. E o reconhecimento é triste. Então. E aí... vai demorar um pouquinho por conta disso. Cada vez mais eu vejo que os programas de pós-graduação estão recebendo menos interessados em fazer mestrado e doutorado, sabe? Sim. Por conta disso, da desvalorização do cientista. Apesar disso, os dados de mestrado e doutorado no Brasil são bizarros, o quanto aumentou, né, nas últimas décadas, o quanto de mestres e doutores a gente tem formado. A parte triste disso é que, de novo, a gente não tem uma política de Estado, não tem um direcionamento. Eu quero formar doutores porque eu quero expandir essa área de conhecimento para o país usar esse conhecimento. A gente só deixa formar e depois não dá um fim para esses doutores. Por exemplo, os que querem ser docentes na universidade pública, coitados, porque nunca abre vaga. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga. Não tem vaga para todo mundo. O Ari falou pra gente sobre a emigração de doutores, que é muito alta por conta no Brasil, disso. né? E aí a gente acaba perdendo. Investiu tanto dinheiro para formar a pessoa
E acaba ele. perdendo. Eu tive muita chance de sair do Brasil, mas eu acabei ficando... porque na minha concepção, o Brasil salvou minha família, né? Então, é um jeito de retribuir. Isso, eu gosto muito daqui, tenho muitos amigos aqui e quero retribuir. Então, acabei ficando no ponto de vista profissional aqui. Mas a maioria vai embora, né? Porque não tem perspectiva, não tem colocação profissional aqui, tem lá fora e acaba indo. A maioria dos doutores vão lecionar em universidades particulares, ganhando Sim. uma hora-aula pífia e isso acaba... A gente não tem, na verdade, um campo de trabalho para pesquisadores. Então, o cara ele é obrigado a ser professor. E aí, dentro da atividade de professor, ele faz pesquisa. E lá fora tem um campo de pesquisa muito grande, tanto estatal quanto privado. Então, absorve-se muito mais doutores. E, para um país que pegar um doutor formado, é maravilhoso. Maravilhoso, pode vir, vem todo mundo. Porque gasta-se muito para formar um doutor, sim. né? Então, tempo, né? Poderia-se pensar em políticas de... Previdência, não tem nem política de previdência. A pessoa não se aposenta sendo... Eu fiquei 16 anos fazendo pesquisa, não está contando no meu tempo. Exatamente. Conta, né? Mas, assim, eu acho que poderia ter uma política para se estimular a absorção nas gestões públicas por parte desses doutores, voltado cada um na sua área de atuação. Aumentar a pontuação de concurso, né? A gente sabe que as gestões públicas, muitas vezes, elas são cargos comissionados, cargos de confiança, de pessoas que não fazem ideia, totalmente políticos, assim, Com certeza, mas se você política. colocasse ali alguém que tem um conhecimento, uma formação, um título direcionado àquele assunto, ia aumentar muito os resultados que a gente tem. É que o que as pessoas não entendem, assim, quando a gente fala de política pública ou política de Estado, é que não vai mudar ao longo do tempo, isso é uma diretriz que vai ser seguida por muitos anos. E, por exemplo, para que serve? Sei lá, o Brasil é referência em vacina, apesar de tudo ainda é uma referência. Sim. Para vacina, a gente não precisa só do cara que aplica, né? Então, precisa do cara que desenvolve. Então, a gente vai criar uma linha de estudo para criação de vacinas. Para criar vacina, não precisa só desenvolver. Você tem que ter equipamentos para isso. Então, vamos criar uma linha de engenharia, de toda essa área para criar equipamentos que vão ajudar no desenvolvimento dessas pesquisas. Aí você tem os IFAs, então vamos criar uma linha de pesquisa para os IFAs, os equipamentos que vão criar IFAs. Então, assim, você começa a englobar uma linha... Isso aumentaria muito o mercado. Você joga... imagina quantos doutores você precisa para criar todo esse sistema que você precisa, né? Sim. Então, aí sim, você começa a criar a mão de obra que você precisa e usar ela para que eu não venda um produto barato. Eu vou começar a vender um produto extremamente com valor elevado. Então, assim, eu não vendo algo que custa $1, eu vendo algo que custa $1.000 lá para fora. E aí, de novo, a coisa vai se retroalimentando e eu vou investindo de novo em outras áreas. Então, é uma coisa a longo prazo. Não dá para pensar em 2, 3 anos. É uma mudança estrutural absurda, cara. Sim. Mas aí, volta a falar, precisaria de toda uma reorganização política para que isso comece a ser implementado. E a gente deu um exemplo simples só de vacina. Você pode, não, para tudo. Você pode pensar numa área, por exemplo, vamos dar o exemplo dos chineses que acabaram de lançar o 6G. Já está rodando o primeiro satélite 6G deles, já está em teste. Por quê? Porque alguns anos atrás eles decidiram que eles iam investir nessa área de pesquisa. Tanto que eles foram os primeiros a ter 5G, eles têm a melhor tecnologia 5G lá com a Huawei. Então, assim, eles estão no 6G. Por quê? Porque só assim, a partir de hoje a gente quer profissionais dessa área, vamos trazer pessoas para ensinar e formar os nossos. Então, eles mandaram pessoas para fora, trouxeram pessoas para dentro para chegar onde eles querem chegar. Então, existe um planejamento. Então, falta isso, infelizmente. Aqui a gente usa muito curto prazo. Eu falo isso na aula. Como bom brasileiro, a gente pensa muito a curto prazo. Cara, você quer um exemplo que o Brasil acabou investindo nisso? Com relação à extração de petróleo. Isso. Houve um investimento direcionado, desenvolvimento de tecnologias. É um exemplo a se replicar, entendeu? Então, em outras áreas. E o mais engraçado de tudo foi que o Brasil não queria investir. Você sabe por que o Brasil começou a investir em tecnologia na Petrobras, no pré-sal, por exemplo? Ele tentou vender a extração do pré-sal para indústrias que já existiam de outros países. Nenhum país quis porque achou que ia dar muito trabalho. Aí o que o país fez? Investiu dinheiro na Petrobras, a Petrobras foi lá e achou o pré-sal. E a tecnologia que a Petrobras tem hoje, ninguém tem. Então, é isso. É referência, né? É isso para as áreas que a gente quer ser grande. E o país tem que escolher qual área ele quer ser grande, né? O que tem nesse bolo de banana? Porque a gente foi longeão na conversa aqui. Nossa, mas o assunto... Eu tava pensando nisso. Chegou na Petrobras. Mas a gente começou com fisioterapia, do nada. Não, mas a gente começou desse jeito já hoje, né? A gente começou aleatóriozão
Depois a Eu gente tô deu lembrando do Bambam ainda, que tava conversando. Nem terminamos o assunto do a Bambam gente ainda. deu uma focada, mas depois aleatorizamos de novo. Aí. Podcast é isso, pô.